Muito obrigada, então, por esses momentos. Obrigada, Sr. Cláudio. E nós já vamos passar de imediato para o Binato, que todos nós já conhecemos, da Sociedade Espírita Viana de Carvalho, companheiro de várias atividades, principalmente de evangelizações. Aí a gente está em algumas atividades, o Binato sempre está por perto, sempre está nos auxiliando. Então, Binato, falando hoje sobre depressão, seja muito bem-vindo à nossa casa e que a espiritualidade te ampare e te proteja. A palavra é contigo. Já lembra de novo, pessoal, não ligar os microfones. Oi? Do pessoal não ligar. Estava tentando ligar, mas pergunta, alguém me responde. Estão me ouvindo? Sim, Bi. Sim. Tá. Qualquer coisa, prenda um grito. Boa tarde, né? Estou feliz agora, cada vez mais no Leão Denis, né? Cada vez mais na turma do Leão Denis, a turma das Assis, né? E com muita alegria. Então eu queria pedir para vocês paciência, porque de vez em quando um espírito protetor aqui, que se chama Frida, ela vai acuar, é uma maneira dela me ajudar aqui a ter paciência, né? Ela está aqui do meu lado, de vez em quando ela sai atrás de um fantasma e faz um aquário, vocês vão esquecer disso, tá? Eu peço para vocês paciência, né? De alguma forma. A primeira coisa que eu vou fazer é perguntar se vocês conhecem uma pessoa chamada Maria Aldina Pena de Assis. Conhecem? Eu vi que ela estava por ali, assim. Pois ela está hoje de aniversário ou ontem? Como é que é isso? É verdade? É ela que está de aniversário? É hoje. É? Hoje. E ela está por aí? Tá sim, Bi. Tá. Eu deixar os parabéns, a lembrança de coração, né? Esses espíritos que chegam até a nossa vida para nos ensinar como só ela sabe fazer, né? Então, inclusive, eu queria falar no Círculo do Livro sobre esse livro, né? Mulheres segundo o Espiritismo. É de um espírito chamado Francisca Clotilde, e o César Braga Said é o médium. Então eu acho que esse livro do Círculo do Livro é muito importante que todos nós possamos ler para entender o que um espírito como essa nossa irmã, né, que conviveu com o pai do Viana de Carvalho, conviveu com Bezerra de Menezes, não era espírita, mas é cearense, na época uma pessoa de vanguarda, né? Estudava, foi a primeira professora mulher num determinado colégio, foi a primeira a levar classes masculinas e femininas juntos, e hoje, como espírito, ela traz para nós palavras belíssimas, né? Cada vez mostrando, inclusive para os homens, né? Como um olhar diferente, que a gente às vezes tem um olhar machista, um olhar preconceituoso contra a mulher. E ela nos permite uma reflexão. Mulheres, segundo o Espiritismo, do nosso Círculo do Livro. Então, só para a gente começar aqui fazendo uma propagandinha do nosso Círculo do Livro. Depressão é algo que nós vamos fazer uma síntese, então eu peço para vocês entenderem que ela se distende muito em muitas outras colocações. Nós vamos precisar, em função do tempo, essa síntese, vamos dizer assim. Então vamos começar para a gente entender que existe depressão, doença, e depressão, sintoma.
A depressão doença é grave, é complexa, é difícil de fazer diagnóstico correto e mais difícil é o tratamento. Então nós temos que ter o cuidado de quando nós estamos diante de alguém, né, que está há meses em depressão, que já está parando de trabalhar, que já não faz nada em casa, que às vezes está só no quarto, em cima de uma cama. Tem pessoas que chegam a ficar catatônicas, ou seja, não comem, não fazem mais nada porque há uma depressão grave. É uma depressão que a pessoa não consegue sair por si. Inclusive, a gente quer ajudar e eles não querem ser ajudados. Então, não é comum, mas é a doença que leva ao suicídio, né? É o momento em que o espírito humano perde, né, para aquilo que tanto a gente briga no bom sentido, que é pela vida, né? Esse espírito está desistindo da vida. E às vezes a gente pensa que por ser espírita nós temos um conhecimento muito grande, e a gente já viu espíritas com conhecimento, com trabalho, que pelo desespero da depressão, doença, tomam a decisão de suicídio, né? Uns tentam o suicídio e outros conseguem o intento e desencarnam sob dificuldades enormes, né, como o livro Memórias de um Suicídio. Então a depressão grave não é um brinquedo, não é a pessoa que não quer, e a gente tem que ter muito cuidado. Diferente da depressão sintoma, que é quando a gente está depressivo em função de uma causal, né? Eu não fui bem numa prova, eu fico com um sintoma depressivo, chateado. O namorado, a namorada terminou comigo, eu entro em depressão causal. E é essa que a gente tem o costume de dizer. O tempo vai passar. Na depressão sintoma, é fácil de entender que quando vai passando o tempo, você vai se organizando, aquela causa inicial, a perda, né? O luto por um familiar, por alguém importante na gente, vai ficando sendo um passado cada vez mais longe, e por outro lado, a pessoa vai se autorresolvendo, vai se tentando ver, inclusive às vezes solicitando ajuda, né, da área de saúde e da área espiritual. Então, quando você está com alguém com uma doença depressiva, eu peço muito que a gente possa entender assim: se você nunca teve depressão, doença, que ficou mal, você não sabe o que é ser depressivo e doente. Então a gente tem que ter muito cuidado na abordagem a esse paciente. As estatísticas mostram, trabalhos mostram, que quando a gente pede para alguém sair da cama, porque a pessoa tem, você tem saúde, você é bonita, você tem dinheiro, você estava na faculdade, né? Sai dessa cama e vamos para um shopping, vamos sair um pouco, vai fazer alguma coisa. Essa pessoa aumenta o número de suicídios uma hora depois desse tipo de intervenção que a gente faz. E por quê? Porque a pessoa está tão deprimida, ela está tão sem perspectiva de sair daquilo, que quando você coloca para ela, ela tem que sair, isso aumenta a sua incompetência, a sua impotência, a sua dificuldade. E aí, aquilo que já vinha na cabeça dela, que ela só, eu quero morrer, eu quero desaparecer, né? Eu estou pensando em suicídio, ela vai e toma. Aumenta, não é que todos vão ser assim. Mas o que eu quero dizer é que a abordagem de um doente complexo, como a doença, a depressão, não se faz só por a vontade da gente ou a bondade da gente. É preciso muito cuidado, e os familiares são fundamentais, porque é uma cobrança muito grande de uma pessoa que está paralisada, que está mal. Eu não estou falando nem os obsessores, que ainda tem a piora, de certa forma, com os obsessores, né? Tu abriu o campo mental e eles chegam para piorar. Então essa pessoa está inerte, ela está sem vontade de viver. Então, essa doença, depressão, ela é visível, né? E aí a gente tem que estar
pedindo ajuda. São 3 instâncias que a gente tem que dar importância. Sempre um psiquiatra. Ah, mas é difícil, o psiquiatra só dá remédio. Não importa. Tem que ter um psiquiatra, porque essa pessoa pode precisar de internação, pode precisar de sonoterapia e, principalmente, medicação. Medicação alopática, controlada, é assim, e às vezes é 2, 3 remédios em doses reais. Né? Tem gente tomando fluoxetina 10 miligramas. Brincando um pouco, se tomar um copo d'água é quase a mesma coisa. Então, por que eu falo isso? Esqueçam o que eu falei agora, né? Que a gente não tem que cuidar. Mas, na verdade, tem gente tomando subdose. Quando você está com uma depressão sintoma, que é um problema, aí sim, 10 miligramas, 20, tudo bem. Mas quando você está com a doença, depressão, normalmente o médico que conhece bem farmacologia vai dar 40, 60, 80 miligramas. Então nós temos que acreditar que é preciso medicamento porque está faltando substâncias no cérebro que são colocadas a partir desses medicamentos. Que não viciam, não dão vício, pode dar algum sintoma de náusea, de alguma coisa, algum sintoma que tragam algum problema, mas isso tem que ser conversado com o médico. Então a depressão, doença, precisa de um psiquiatra. E ele vai tratar, normalmente, não fazendo análise nem acompanhamento. O psiquiatra vai dar remédio. A maioria vai fazer isso. E ele vai falar uma coisa que as pessoas não conseguem captar. Eu já faz anos que lido com isso e a gente pergunta, tu foi no psiquiatra? Eu fui. O que ele fez? Mas deu um monte de remédio. E mandou voltar 15 dias, 30. E o que mais que ele disse? Todos me dizem. Ele mandou fazer terapia. Opa! Então é a segunda situação. A primeira, o psiquiatra com a medicação, os cuidados. E você tem que tomar remédio, 1, 2, 3 tipos de remédio, não faz mal. Claro, tem que saber contraindicação se você tem, mas não é um problema tomar medicamento. Agora, ele mandou você fazer terapia. E terapia é feita em psicólogo. De linha comportamental, cognitiva, não importa. Você tem que reorganizar a sua vida. Porque você estava inerte, você não conseguia trabalhar. Não é porque você começou a tomar um remédio que leva 30 dias para funcionar, ou às vezes 60, que você vai sair feliz da vida com uma dose, um comprimido qualquer. O medicamento dá um substrato, dá um alicerce para te construir um edifício. Mas não é o edifício. O edifício é feito a partir das avaliações emocionais junto com o profissional para definir o que é prioridade na tua vida. Porque isso não começou por acaso. Isso provavelmente já teve a depressão sintoma. Então, psiquiatra. E outra coisa, não adianta você, eu quero um psiquiatra espírita. O psiquiatra espírita trata que nem o psiquiatra sem ser, ele é médico especializado. Então, ele pode até ter uma noção um pouquinho mais de obsessão, saber que pode haver um processo obsessivo, mas ele vai tratar medicamente. Então, um bom psiquiatra, de preferência, né, uma pessoa humana. E aí sim, a gente tem que procurar. O psicólogo tem que estar junto, o terapeuta, para reorganizar a tua vida. Só que o que acontece, psicologia? Você toma um mês o remédio e se sente um pouco melhor. E aí não quer ir no psicólogo. Até por razões econômicas, muitas vezes. Agora na pandemia já é mais difícil, apesar de ter psicólogo atendendo online, né? Mas o psicólogo ele vai organizar a vida daquela pessoa. Só que tem uma coisa importante. Eu sempre cito meu filho, que um dia precisou de psicólogo, ele estava mal e reclamando e tal. Eu disse, eu preciso de um psicólogo. Tá? Eu disse, mas que linha nós vamos, tu quer? O que tu tá? Vamos fazer análise, psicanálise, vamos fazer cognitiva, comportamental, qualquer linha e tal. Ele disse, não,
eu quero uma coisa rápida. E eu disse para ele, olha, nós temos uma técnica que se chama, é uma linha, né, de atendimento, que é uma terapia breve. Terapia breve, eu disse para ele. Ele achou o máximo. Isso que eu estou precisando. Quanto tempo uma terapia breve? 2 anos. Aí ele quase desistiu daquele momento do breve, porque ele queria um mês ficar bom. A criatura faz 4, 5, 10, 20 reencarnações que vem se destrambelhando e depois chega numa reencarnação que é um remedinho milagroso. Vamos lá, cuidado. Psiquiatra com os cuidados, né? Sabendo que o remédio não faz milagre. Um terapeuta, um psicólogo para acompanhar por um bom tempo, né, esses conteúdos do inconsciente, né? E a terceira situação é um bom atendimento fraterno na casa espírita e, consequentemente, a partir daí, os tratamentos normais da nossa doutrina, que é passe, que é água fluídica, leitura de evangelho, ir na casa espírita, modificação do padrão vibratório, né? A partir de um bom tratamento, de uma boa abordagem que a gente possa fazer um atendimento fraterno, já os espíritos obsessores, influenciadores, né, já vão ficando na casa espírita e vão afrouxando, vão diminuindo aquela tensão, aquilo que a gente sabe que o espírito muitas vezes vem com ódio de muitas vidas e não quer entregar o osso para o bandido, né? Ele quer que aquela pessoa sofra porque fez alguma coisa no passado. Então, a terapia, para quem tem depressão grave, que é bastante complexo, psiquiatra, psicólogo e terapia espiritual. Essas três, elas têm que estar juntas, porque pode o doente começar, porque o doente muitas vezes não quer, ele não quer se esforçar. E os espíritos obsessores não deixam, porque usam a culpa, né? Ontem a gente falava na culpa, usam no remorso, num monte de coisa que permanece a pessoa vitimizada, né? A pessoa fez e aconteceu em outras vidas, tem uma culpa agora e ela se culpa, ela se pune. Como? Agredindo o seu psiquismo através de uma depressão. Então nós temos que ter muito cuidado que esse paciente ele tende a ter recaídas. E a família muitas vezes despende dinheiro, despende tempo, de preocupação, tem que ter cuidado, porque os familiares também estão dentro de um processo de culpa, né? E eu sempre digo que um filho, uma filha, né? Principalmente, vamos falar assim, uma esposa, uma mãe, um pai, né? Quando está deprimido desse jeito, ele passa um atestado de incompetência para nós. Nós ficamos incompetentes, eu não consegui melhorar a vida do meu filho. E quantas vezes a gente solicitou, antes de reencarnar, que aquele filho viesse com a gente, que aquele espírito viesse como filho, e a gente está falhando. Quando na verdade ele não está falhando, ele não se suicidou porque você está perto. Né? Uma série de coisas. Então, há uma quantidade de alternativas, de estímulos, de problemas juntos, mas de soluções também. E uma das soluções é poder ter paciência com o doente depressivo. Não é deixar ele fazer o que quer, mas é entender o quanto ele não quer sair de cima de uma cama, em cima de um sofá. E muitas vezes a gente tem que ser um pouquinho rude, um pouco, vamos aí, sai, e a pessoa está com dificuldade. Então a gente tem que saber chegar, né? Saber insistir. Por isso que eu disse, quem já teve depressão sabe chegar numa pessoa que já não sai cobrando. Nós temos uma mania de cobrança. Sai dessa cama, vai não sei quem, o que vai ser a tua vida? Tu tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. O cara que não queria nenhum dinheiro mais, não queria sair daquela loucura que é a depressão. Então nós temos que ter o cuidado, quando tiver depressão grave, né? E aí existe a depressão sintoma, que eu vou ler algumas coisinhas para vocês
fixarem, né? Só fixar na cabeça que é a depressão sintoma, que é aqueles sintomas que normalmente nós sentimos e que em algum momento eles começam a nos incomodar, né? Então aqui diz no livro da Sueli Caldas Schubert, tá? Estão enxergando transtornos mentais, Sueli Caldas Schubert. Quem gosta? A Sueli é espírita, famosa e tal, né? Trabalhou muito tempo com mediunidade, escreveu livros de obsessão e desobsessão, e ela escreve Transtornos Mentais. É um livro excelente para quem gosta desta área, tá? Das doenças todas, os tratamentos, né? Não alopático. E aqui, num determinado momento, que ela fala que é um transtorno de humor caracterizado por alterações, os sintomas mais frequentes são, olha só, né? Aqui diz assim, que a pessoa tendo 2, 3 desses sintomas, a pessoa já tem uma depressão preocupante, que às vezes tem que pedir ajuda, né, de uma forma simples, um psicólogo, aí não precisa necessariamente psiquiatra, ou um bom atendimento na sociedade espírita, os amigos que têm bons ouvidos, né? Às vezes a pessoa passa e outra a gente... Então, se vocês sentirem aqui dentro desses sintomas alguma coisa, saibam que às vezes é preciso não ficar nessa negatividade desses sintomas. Você pode ter os sintomas mais frequentes: humor para baixo, tristeza, angústia, sensação de vazio, irritabilidade, desespero, depressão, irritabilidade, pouca ou nenhuma capacidade de sentir prazer e alegria na vida, cansaço mais fácil, desânimo, falta de energia física e mental, falta de concentração, lentidão do raciocínio, memória ruim, falta de vontade, de iniciativa e interesse, uma apatia, pensamentos negativos, pessimismo, ideia de doença, de morte, até de suicídio, sentimentos de culpa, fracasso, inutilidade, falta de sentido na vida, interpretação distorcida e negativa do presente. Interpretação distorcida e negativa do presente e de fatos do passado. Perda ou aumento do apetite ou peso. Insônia ou dormir demais, sem sentir-se repousado. Dores e sintomas físicos. Dor de cabeça nas costas, no pescoço, nos ombros, sintomas gastrointestinais, alterações menstruais, queda de cabelo. E em depressão mais grave, os sintomas podem ter até alucinação e delírio. Vocês viram quanto muita gente diz, mas eu tenho desânimo, eu tenho falta de energia, eu tenho falta de vontade, ideia de doença, falta de sentido na vida. Você está com sintomas de depressão, né? Mas não é grave, então é uma depressão que você pode resolver ela em função do autoconhecimento, né? Aí eu também fui atrás nos Dores da Alma, do Hamed, através do Espírito Santo Neto, Dores da Alma, onde aqui fala sobre essas dificuldades, conflitos existenciais da Joana de Ângeles, onde fala aqui num capítulo sobre a autoconsciência. Então nós precisamos voltar a falar sobre o autoconhecimento. É um livro inteiro da Joana de Ângeles, o autoconhecimento. As dificuldades que nós temos de se conhecer e que nos deixamos levar pelo pensamento negativo, do pensamento de apatia. E essa negatividade, esses sintomas que eu li aqui, que a gente sempre se encaixa neles, são sintomas dentro de nós.
muitas vezes, ou a maioria das vezes, não tem nenhum obsessor. É você que libera os conteúdos negativos do passado e dessa vida. Então, a gente tem que cuidar com a aguinha fluídica. Para a garganta, eu tenho mania de falar alto. Então, você tem dentro de você a possibilidade de melhorar ou de curar essas dificuldades. Agora, tem que entender que você pode levar, às vezes, uma reencarnação para se conhecer um pouco melhor. Não estão tão bem, como dizia Santo Agostinho, de noite eu reviso o que eu fiz de bom para repetir no outro dia. E o que eu fiz de não tão bom para não repetir. Então nós vamos gradativamente modificando o nosso padrão vibratório. Nós estamos tão habituados ao pessimismo que aceitamos a nossa televisão com todo esse desastre, com esse, não é de agora da pandemia. Eu sempre digo que para determinados canais tinha que ter uma coletazinha ali, é muita negatividade. Você vai conversar com alguém, mas não tá bom, mas tá difícil. E você entra nessa. E outra que você também tem que entender que os sintomas de depressão, eles passam pela questão da nossa não conexão com Jesus. Que Jesus era uma alegria em pessoa. Eu li um artigo muito interessante sobre o que nós fizemos a partir da nossa igreja no tempo de Jesus, que a gente criou um Jesus mártir, um Jesus da morte, do sofrimento, do pecado, da cruz. Então, as religiões, há 100, 300, 1000 anos atrás, nos propuseram um caráter religioso, que é a nossa característica, da nossa religiosidade, mas do flagelo, de nós pegar e ser flagelar. Isso não existe mais. A doutrina espírita veio para libertar Jesus da cruz e de todos os pecados. Cada um tem o seu problema, a sua situação para você vencer. E nós temos que cuidar, porque senão a gente fica vitimizado. O síndrome do coitadinho. Coitadinho de mim, coitadinho de mim, coitadinho de mim. Você está abrindo o campo mental para quem? Bezerra de Menezes? Ismael vai chegar com você desse jeito? Nem pensar. Os espíritos protetores, amigos, ficam ali, esperando que você dá um suspiro, meu Deus, me ajuda. E eles aí, Bruno, vão lá te ajudar. Mas se você continua reclamando da vida, tem um livrinho do olfato aqui, sobre terapia anti-queixa. É um problema. Vou pedir para a Marisa. Marisa, dá um jeitinho na nossa cachorra, que está bem na hora. Então, paciência. Vamos lembrar que nós somos os responsáveis pelas mudanças que têm que ser feitas. A depressão ainda é a nossa ignorância e a nossa falta de fé. Quando eu tive há 20 e tantos anos atrás, 2 anos de depressão, eu fiquei 2 anos tentando, tratava, falei, não saía, até que um dia eu leio na Joana de Ângeles que todo deprimido é um orgulhoso que não aceita as leis de Deus na sua vida. Joana de Ângeles. Todo deprimido é um orgulhoso que não aceita a lei de Deus na sua vida. E, portanto, vive reclamando, se achando vítima e fazendo. Então, eu fui
eu nesse momento levei um choque. Porque aí eu identifiquei a minha depressão. Eu não aceitava os problemas da vida. Eu não aceitava que eu tinha feito coisas erradas e precisava repassar, requisitar melhores condições nessa reencarnação. Então, a gente precisa, eu fiz um exercício de humildade que me valeu muito, porque eu fui trabalhar, eu sei que sou orgulhoso, mas isto é fundamental porque cada um precisa achar as suas dificuldades. Mas vitimizar-se, achar sempre um culpado fora de si, só vai te levando a novas situações de doença, desespero, de problema. Porque a depressão, além de manter o cérebro sem dopamina, serotonina, ou com diminuição, o organismo físico recebe os petardos da depressão, os mentais. Cada célula é uma usina individual no nosso corpo, e são trilhões de células que recebem bombardeios diários 24 horas, que você dorme com a depressão, e aí você vai agredir o corpo. E aí você começa a ter tireoide, enxaqueca, dor na barriga, mas não sei o que, alergia na pele, mas olha, tudo, diabetes, um monte de coisas vão desencadear-se pelos pensamentos que a depressão libera para essas células. E lá da mente vai direto à célula. Né? Tem um livro da Joana de Ângeles, que é sobre Deus, ela fala, ela mostra bem como são esses processos de que a mente é responsável por cada célula. Então, muitas vezes nós estamos adoecendo porque estamos agredindo o nosso corpo físico. O corpo físico agredido nos remete a uma situação de impotência, de errado, de alguma coisa. Então, nós fazemos um ciclo vicioso de negatividade. É a doença física que leva a uma situação mental e a gente não sai disso. Então é preciso, cada vez mais, sempre, brigar dentro da gente pelo pensamento positivo. Pela fé. Quem tem fé não tem medo. Quem tem fé tem esperança. Quem tem fé e tem esperança no futuro, usa a caridade para modificar esse padrão. Fé, esperança e caridade são as leis que a gente tem lá no Livro dos Espíritos. A fé é a certeza de Deus em nós. A esperança é a certeza que Deus está conosco e o nosso futuro há de ser melhor a partir do presente. E a caridade é o exercício do amor. É o amor em movimento. E quando a gente movimenta o amor, o ódio, as trevas, os pecados, os erros e tudo, vão desaparecendo do nosso cotidiano. Então a gente precisa brigar. Eu tenho uma tendência à depressão, eu tenho tendência negativa. Né? Eu tenho que começar a lutar. Porque senão você levanta de manhã armado contra o mundo. O mundo é contra mim. Hoje choveu, outro isso, outro aquilo, agora está calor. Tem um calor, você está sempre reclamando. Terapia anti-queixa do Adolfato é muito bom, porque ele mostra por que a gente acaba se queixando. E a queixa é um irmão da depressão, dos sintomas depressivos. Você se queixa, porque o mundo não me vê direito. O orgulho, né? As vaidades, a gente quer que o mundo esteja aos nossos pés, quando na verdade Jesus, ao fazer o lava-pés, mostrou que é nós que temos que nos ajoelhar diante da vida e agradecer e lavar os pés dos nossos irmãos. Isso é um símbolo muito forte, o próprio Papa repete isso sempre, para mostrar a humildade de Jesus, nos pedindo que sejamos nesse momento de crise, de pandemia, porque a depressão agora começa a ficar mais exacerbada, os espíritos inferiores, nós ignorantes do amor, estão de plantão, tem espírita com medo da morte,
na pandemia, que não é o caso do lado do Leon Denis, né? Mas tem gente ainda, mas tem gente morrendo, mas sempre teve. E eu fico impressionado, eu fico perguntando, quer dizer que você vai ser o único que não vai morrer? Não, mas eu não queria morrer agora. Ah, bom, então tá. Mas não precisa ficar com medo. Entrega aos espíritos amigos, você não acredita? Sim, então entrega para eles e vai trabalhar, vai ler alguma coisa, vai sair, vai varrer, vai capinar. Não pode sair muito da casa, ele fica em casa melhor. Né? Mas saia alegre, às vezes com uma dor. Né? Eu sempre digo, eu acho que eu estou quase terminando, Janice. Espírita tem mania de sentir dor de cabeça e achar que aquilo os espíritos vão dar importância. A gente está com a dor de cabeça, todo mal, a gente olha e diz, viu o meu sacrifício? E os espíritos ficam olhando, os coitados para a gente, no sentido, né? Por que o Binato não toma um Tilenol para passar dor e vai trabalhar? Tão simples. Claro que eu estou aqui simplificando, mas muitas vezes parece que nós gostamos da dor. Quando a dor, ela vem pela lei de ação e reação. Você está com a dor física ou moral porque você plantou lá atrás. Então agora agradeça. A gratidão, o sentido de gratidão. Né? Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, espíritos queridos. Esse sentido de que a gente se coloca diante, né, da vida de uma forma melhor. De vez em quando a gente cai um pouco, a gente fica, né, porque a gente tem umas companhias e a gente também está acostumado ao síndrome do coitadinho. Então vamos reagir. Nessa reencarnação, quantos temos nós? Cada um tem 10, 20, 30 anos, 50 anos pela frente. Né? Então vamos tentar ser mais positivos, tentar sair dos processos de depressão. Não deixe um sintoma depressivo simples se transformar numa doença depressiva e ela pega a gente logo em seguida. Eu sempre tenho assim comigo, eu aprendi que eu ouvi muita gente, mas foi Joana de Anjos que acabou me trazendo para a realidade que tinha que trabalhar a minha humildade para deixar o meu orgulho de lado. Mas muita gente me ajudou, muita gente entendeu, tentou me ajudar de alguma forma. Por isso que cada um de nós é responsável pela sua saída desse processo. Peça ajuda, não tenha vergonha, qual é o problema? Nenhum. Então cada um de nós esteja grato, né, à espiritualidade amiga, a tantas pessoas que a gente nem vê, mas a gente sente, né, de alguma forma. Estou terminando, agradecido, de coração. Vocês sabem que eu tenho toda a turma do Leon Denis como grandes irmãos da minha vida. Né? Pelo carinho por todos, pelo nosso tempo de jejum. Né? E aí essa mãe Assis aí, Maria, né? Que sempre nos deu os cafés que a gente precisava, os conselhos, então que ela possa se sentir abraçada, acarinhada por todos os espíritos amigos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Binato, por mais esse trabalho maravilhoso, onde nós podemos refletir, nos encontrar em muitas coisas dessas aí, para que a gente possa ir mudando a nossa vida, nos transformando. E agora nós vamos deixar uns minutinhos para, se alguém quiser fazer pergunta, eu vou pedir para o Carlos e a Ângela, os nossos assessores, aí nos ajudarem nessa questão de quem vai levantando a mão aí para, se quiser fazer alguma colaboração, alguma pergunta. Aproveita esse momento que o Binato, além da experiência médica, ele tem a experiência psicológica também.
dessa situação e a experiência pessoal também, né? Que nada como quem passa pela dor para saber entender a dor do outro. Então está aberto às perguntas. Jean, enquanto o pessoal vai pensando aí, vou pedir pro Binato mostrar os livros. O pessoal tá perguntando os livros que tu mostrou, se tu puder compartilhar conosco de novo, desde o início. Aquele do clube e os outros que tu mostrou, o pessoal perguntou. Bi, tu ouviu? Eu vi um pedaço e depois, a partir daí, o eco você foi. É que tu abriu também. Me traduz aí. Fecha um pouquinho de novo. O Carlos pediu. Tá aberto, então. O meu não querendo fechar. Não, ele não tem que fechar. Clica na barra de espaço. Aqui, ó, você põe a coisa aberta também. Fechou. Ele fecha e abre. Tá bom. Agora ele desapareceu. Tá bom. Eu tô. Para nós ele aparece fechado. Ângelo ou Carlos, vê se vocês conseguem fechar. A Janice, eu tô te ouvindo bem. Tá, então vamos seguindo aqui enquanto que a gente resolve isso. Já fechei. Tá, beleza. O Carlos falou ali que tem pessoas pedindo que tu mostre aí os livros que tu falou na palestra. Então, tu poderia mostrar aí de novo para o pessoal poder anotar os livros? Conflitos existenciais. As Dores da Alma, do Hamed. Transtornos mentais. Transtornos Mentais, da Sueli, Caldas Schubert. E o do Clube do Livro? No Evangelho, capítulo 5, item 25, fala sobre melancolia, que é um outro aspecto que se fala da depressão, melancolia, que é o espírito que fica numa tristeza, ele quer voltar para a espiritualidade, porque ele tem saudade da verdadeira vida. Esse é um conceito lá de 150 anos atrás, né, 150 e pouco, e que hoje a gente sabe que no processo obsessivo é levado em conta. Né? Então, no Evangelho não tem o que a gente já tem hoje de estudos, inclusive espíritas. Por exemplo, o Isaías Claro tem um livro sobre depressão muito bom. É muito bom, recomendo. Eu só não achei na minha biblioteca para mostrar que pelo menos assim é visto. Mas é um livro que é muito bom, muito bom. Isaías, claro, depressão tem um outro nome, mas é desse tamanho assim. Quem quer se atualizar, ou quem quer ajudar alguém com depressão, é bastante sistemático, bastante metódico o livro, e fácil de leitura para quem não é espírita, vamos dizer assim. Porque também só dá o livro, lê o Evangelho, lê não sei o quê. Também, porque a mente tem que estar em padrões vibratórios positivos. Mas esse livro é muito interessante. Quem gosta de transtornos mentais, psiquiátricos, aqui nesse livro, Transtornos Mentais, da nossa Sueli, é fabuloso, é completo o livro. Muito bom.
fala sobre os outros são famosos, Dores da Alma e Prazeres da Alma do nosso Hamed, são excelentes. Prazeres da Alma é um livro fabuloso, assim, não? E a Joana nem se fala, a Joana tá acima de qualquer suspeita, assim. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Pessoal, tem alguma pergunta aí para fazer? Aproveite. Já ninguém levantou a mão ainda, tem só uns comentários aqui. O Daniel disse gratidão e que a mãe dele teve depressão. Graças a Deus está melhor. Evangelho todos os domingos aqui em casa. Que legal, Daniel. Muito bom. Quem tá? Eu queria fazer uma pergunta, então, Binato. Mesmo que com todas esse conteúdo que tu nos trouxe, a gente sabendo assim identificar através de algumas questões que nós vamos tendo na nossa vida, no nosso dia a dia e ao longo dos anos, a gente sabe que o confinamento e toda essa situação que nós estamos vivendo da pandemia, ela acelerou esses processos, né, em quem já tinha e despertou talvez um adormecido desse lado passado, como tu foi falando aí. E que passado esse momento, vai haver uma situação assim de depressão, de tristeza, enfim, de transtorno mental, bastante grande no nosso mundo, assim, por causa deste momento. As ações que nós poderemos fazer para conter isso conosco, a gente já sabe, pelo menos os espíritos, mas que é isso, e mesmo para espírito isso é difícil, porque vai ser a gente já percebe hoje o clima espiritual do nosso planeta bastante complicado, que outras ações, que mais ações nós poderemos fazer para conter hoje essas dificuldades no amanhã. Estão me ouvindo? Tá. Se não estão, avisa. Tudo bem? Eu tenho as minhas dúvidas quanto a nós após a pandemia, doenças que são normais em confinamento, né? A depressão, a Mas não é nossa. irritabilidade. Porque eu tenho falado com muita gente, tenho entrado em contato via internet, via WhatsApp. E o pessoal, interessante, e não são espíritas só. Né? O pessoal dizendo mais ou menos assim, e eu também já as visitas para mim, eu vou visitar. Então, eu acho que os psicólogos não deixam de ter razão. Eu acho que a gente está assim, louco para que volte normal. Não importa isso, mais aquilo, e as pessoas a gente deixar para depois. Né? Eu não estou falando do Leão
Denis, e a supressão da visita da físico, nós estamos começando a dar mais importância em contato com o outro, através do sorriso, através da fala, de ir visitar, tomar um café, como as nossas se deu ritmo, ia para frente. Então, eu acho que a gente tem que ser mais otimista. E poder dar um laço. Uma aura, uma aura E se eu não conseguir pôr? das mídias sociais, da internet, Tem que mudar isso. do celular. Mas nós sabemos, e os psicólogos são os primeiros a dizer, que olho no olho ainda é entrar em contato via celular com alguém e lhe mandar um abraço feliz da vida. Quando eu acho que é uma coisa legal, mas nós sabemos o quanto nós temos a possibilidade de nos a volta de nós. A aura de Chico Xavier, vocês imaginem a aura de Jesus, quilômetros e nós temos que 10 centímetros, nós aumentamos esse 10. Então, eu acho que depois da pandemia, nós podemos sair melhores, empaticamente, eu vou me colocar num lugar muito diferente. Nós vamos, acho que, falar mais sobre nós. Com muita dificuldade de enfrentar a solidão. Nós já éramos solidários, mas muito solitários. Mas assim, peraí, deixa eu ver a pergunta. Estamos sendo forçados. Espera ela olhar. Eu acho que o confinamento criou uma possibilidade da gente olhar assim, Pede pra gente iniciar, não vai lá na janela. Já mandei pra ele, né? Isso aqui. Só um pouquinho. Então, eu acho que nós estamos primeiro que ela aprendendo Não, pra a uma convivência que sempre foi. A gente juntava por uma casa, né? E aí ele começava a conversar, ele juntava a turma nas lugares dele. Eu acho que nós vamos dar mais importância à casa espírita. Não, aquele lá é a Ângela. Apesar que a Ângela é conhecida por todos. Se perguntar no YouTube. Tá Eu no não tinha falado decididamente E o celular dele tá onde? para Não guardar. de reação. Principalmente os modificarmos, Não vou dar esse lado. nos aprontar. As duas últimas, o último capítulo mostra esse novo mundo. Essa nova geração não tem, Céu e Inferno, que é um livro excelente. Lá no fim, no capítulo, tem as novas ainda com dores, ainda com perdas,
Mas como disse a gente o Norte Luz, a maravilha que está por vir. E e todos aqueles que estão desencarnando estão sendo recebidos em festa na espiritualidade, chegando lá e sendo bem recebidos. Não diz Porque tá feio mesmo.